Na sexta-feira, 13, saiba por que o Recife tem fama de cidade mais mal-assombrada do Brasil. Perna cabeluda, galego de Santo Amaro, manifestações paranormais na Cruz do Patrão e vozes de crianças mortas que dão nome a uma praça são algumas das lendas urbanas que contribuem para a reputação da capital pernambucana. Recife é capital mal-assombrada. Quem sai à noite pelas ruas do Recife corre risco de ser convidado a visitar o cemitério acompanhado de uma mulher que vira caveira. Ou pode deparar com um morto-vivo, com a boca cheia de dentes de ouro. Ou pior, levar um chute de uma perna cabeluda que pula sozinha, sem estar ligada a nenhum corpo. Roteiro de filme de terror? De horror? Não, esse é apenas um breve resumo de algumas das lendas mais assustadoras da capital pernambucana, considerada por muitos a cidade mais assombrada do Brasil. Fama que parece ganhar mais relevância na sexta-feira 13. Uma história de 487 anos, o Recife tem um imaginário popular formado ao longo dos séculos por diversas culturas indígena, ibérica, africana, entre outras. O lugar que também foi cenário de várias batalhas, conflitos, tragédias capazes de marcar a memória de seguidas gerações. São fatores para que estudiosos do folclore e das superstições alimentem a crença em fantasmas, duendes, monstros e outras criaturas sobrenaturais, ou como dizem os recifienses, a crença no mal-assombros. O sociólogo pernambucano Gilberto Freire tinha a mesma percepção. E em 1955 publicou o livro Assombrações do Recife Velho, um apanhado com mais de 30 histórias lendárias da cidade. E ele revela, por exemplo, que a Cruz do Patrão, um dos mais antigos monumentos do município, seria o epicentro de furiosas manifestações paranormais. A coluna de alvenaria de 8 metros foi erguida na área do porto, antes da época da invasão holandesa, e servia como referência náutica para os navios à vela que chegavam ao Recife, e acreditava-se que pessoas escravizadas haviam sido enterradas nos arredores sem os devidos ritos mortuários, e por isso todo aquele que passasse de noite perto da cruz ouvia gemidos, veria almas penadas ou seria perseguido por infernais espíritos. A obra demonstra também que, ao contrário dos fantasmas restritos às grossas paredes dos castelos europeus, as assombrações recifienses habitam as ruas. Em um dos capítulos, Freire também fala do Boca de Ouro, uma espécie de zumbi que, ao cruzar com um passante na calçada, mostra um rosto de defunto, já meio podre e comido de bichos, abrilhantado por dentaduras todas de ouro. Olha só, hein? A dentadura é cheia de ouro, mas as pessoas nem pensam, né? Nossa, boca cheia de ouro, podia conseguir uma graninha com esse dente de ouro, mas o medo é mais, né? Ainda uma particularidade, né? O Recife corrobora com a fama de cidade mais mal-assombrada do país. Vários nomes de localidades com origens e lendas assustadoras. Vamos conhecer? Uma delas, a Praça Chora Menino, no bairro de Boa Vista, tem essa denominação porque eram ouvidas no local as vozes chorosas de crianças mortas durante uma revolta de soldados no século XIX. Já a área chamada Encanta Moça, no bairro do Pina, tem relação com a história de uma mulher jovem que, fugindo do marido ciumento, se encantou nos mangues da região e se tornou uma aparição,
capaz de levar os homens a se perderem em meio à folhagem dessa enlameda na beira do rio. Andreoli, jornalista e pesquisador do folclore brasileiro, criador do blog Colecionador de Sacis, ressalta que as antigas lendas não são apenas contos para assustar e divertir, transmitidos pela comunicação oral. Para ele, essas narrativas são um caminho para revelar muitos sobre nós e sobre as nossas raízes, sobre a nossa história. No Recife, o costume de recontar histórias assombradas parece estar relacionado à cultura da economia canavieira, com engenhos, casas grandes nos subúrbios sobrados das áreas urbanas. No livro Assombrações e Coisas do Além, publicado pela primeira vez em 2009, a escritora e socióloga Fátima Quintas explica que a sociedade de senhores patriarcais, os mortos mandavam nos vivos, ou para retardar a decadência iminente da família, ou pela força do nome de sua oligarquia, ciente de sua arrogância. Espíritos poderiam surgir nos sonhos das pessoas quase sempre para indicar a localização de uma botija, um tipo de tesouro escondido no quintal ou algum cômodo do móvel. Então essa cultura faz parte da cultura recifiense, está desde entranhado na história da comunidade, né? Na história desse povo. A crença no mundo espiritual, a crença em espíritos, a crença no sobrenatural e em histórias, né, que vão sendo propagadas de geração em geração. Mas só porque já existem assombrações perseguidoras é que a gente pode ouvir histórias midiáticas como a perna cabeluda. Conta-se que uma perna cabeluda corria atrás das pessoas, né? No sul mato-grossense consta ainda uma história de que uma perna cabeluda pulava sozinha e atacava os transeuntes noturnos das ruas e avenidas da capital de Pernambuco, na década de 1970. Então, essa história se propagou, né? Mais uma dessas histórias interessantes se propagou em Pernambuco. Como você poderia imaginar uma perna que sai andando por aí, chutando as pessoas, uma perna? Como isso seria possível, né? Só mesmo no Pernambuco, só mesmo lá nessa região. Mas só porque já existem assombrações perseguidas é que a gente pode ouvir histórias midiáticas como a perna cabeluda, incorporar a tradição e com o passar dos anos aquilo fazer parte do nosso folclore. Como se não bastasse ter vias escuras assombradas pela terrível perna autônoma. Nas últimas décadas do século passado, os recifienses também viveram sob a ameaça de se depararem com a galega de Santo Amaro. Conta a lenda recente para os padrões do imaginário que essa bela mulher loira circulava à noite pelas imediações do mais conhecido cemitério da cidade e atraía os homens para um romântico passeio entre os túmulos do Campo Santo. Ao chegar em frente a um determinado jazigo, a moça dizia-se ali a sua casa e se transformava numa caveira, fazendo o pretendente sair apavorado. Brincadeira ou não, os supersticiosos garantem que o mais prudente é evitar os tantos lugares assombrados do Recife, nas horas mais silenciosas da noite, principalmente numa sexta-feira 13. Se inscreva no canal, Sessão 13, curta e compartilhe. Até logo!